Livro Ha Ha Ha, Uma Vida de Alegria, de Bud Wright. Contracapa. O norte-americano Harold Leroy Bud Wright, conhecido como Pastor Bud, foi casado com Janice Sue Jam Wright, com quem veio para o Brasil em 1983, após se formar no Centro de Treinamento Bíblico Rema, fundado pelo reverendo Kenneth E. Reagan. Seguindo a direção de Deus, vá e leve a minha palavra para o meu povo ser livre, fundou o Ministério Verbo da Vida e o Centro de Treinamento Bíblico Rema no país. Suas simples, mas ousadas pregações de fé e os testemunhos das inúmeras experiências que teve com Deus constituem o grande legado deixado por ele. Apesar de ter ido para casa encontrar-se com o Senhor em 2013, o ministério fundado por ele continua a abençoar pessoas por todo o Brasil e também pelo mundo. Por isso, o Rema Brasil Publicações lança esta coleção com os temas mais marcantes de suas ministrações, a fim de manter acesa para as próximas gerações a chama da palavra da fé, ensinada pelo pastor Bud Wright. Ha, 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 uma vida de alegria. O semblante de alegria do pastor Bud era impressionantemente admirável, ainda mais em meio às tribulações que enfrentava. Suas gargalhadas enquanto pregava a palavra de Deus eram inconfundíveis, muitas vezes começando com um simples ha, 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 regozijando-se com as verdades do Evangelho. Aprenda com ele a não andar ansioso, mas a produzir o fruto da alegria do Senhor, que já está em seu interior. Ela é a força de que você precisa para manter-se firme e vencer toda e qualquer circunstância. Sumário. Apresentação, prefácio, capítulo 1, Fruto do Espírito, capítulo 2, Nossa Força, capítulo 3, Bom Remédio. Apresentação. Sinto-me privilegiado pelo desafio que recebi do Ministério Verbo da Vida e da Rema Brasil Publicações de compilar mensagens do apóstolo Bud Wright a fim de mantê-las para as próximas gerações. Juntamente com uma maravilhosa equipe de irmãos que me auxiliam, tenho a honra de ouvir inúmeras mensagens do pastor Bud com a responsabilidade de ser fiel nas transcrições de cada uma delas. Um dos nossos objetivos é que todos os que alguma vez já ouviram ou ouviram pregar a palavra de Deus possam ao menos lembrar-se do seu jeito e da sua voz ao ler as obras desta coleção. Que cada livro retrate sua maneira tão simples de ensinar verdades tão profundas. É impactante ver que durante seus 30 anos de ministério no Brasil, o pastor Bud guardou a fé e perseverou em ensinar as mesmas coisas. Mensagens da década de 1980 são muito semelhantes a mensagens de mais de 20 anos depois sobre o mesmo tema. Ele preservou a visão e foi fiel em transmitir a palavra de Deus para libertar milhares e milhares de brasileiros. Nosso desejo é que os leitores sejam ricamente abençoados com cada livro desta série e recebam este legado como filhos atentos às instruções do seu Pai amoroso. Pirilo Borba, coordenador de comunicação do Ministério Verbo da Vida. Prefácio. Conheci o pastor Bud Wright em outubro de 1990. O Senhor conectou o coração da nossa família a ele e a Mama Jan, como carinhosamente chamamos sua esposa. Era impossível ouvi-lo falar e não ser afetado por suas convicções. A força que havia em seu espírito era evidente e transbordava de sua boca através de palavras de fé e amor. Apesar de considerar com tanta seriedade o ministério e a vida com Deus, a alegria era uma das suas características mais evidentes. Durante os mais de 20 anos que convivemos e servimos com ele, nunca ouvi se lamentar, ao contrário, ele dizia que servir a Deus era muito divertido. Por algumas vezes acompanhei as pressões pelas quais ele passou, mas sempre via o sorriso em seu rosto, pois o pastor Bud afirmava que quem crê não fica preocupado, mas vive cheio de alegria, pois sabe que Deus está agindo em seu favor. Ele sempre nos ensinou a sermos guardiões da paz e da alegria que Deus nos havia dado, não deixando o diabo roubá-las de nós. Em 2011, quando fiquei viúva, o pastor Bud me deu muito apoio, força e consolo como um verdadeiro pai. Mas depois de um tempo, ele também me exortou em amor, dizendo que eu tinha duas opções:
ficar triste, preocupada, cheia de questionamentos e incertezas, ou me alegrar no Senhor, confiando que receberia dele todo o consolo e provisão de que precisasse. Ele também me dizia: menina, fique alegre, porque o diabo perdeu seu marido, ele está no céu com o Senhor. Ele sempre nos levava a ver as coisas pelo ângulo da fé. Isso sempre funcionou. Se havia alguém que poderia nos falar sobre alegria, esse alguém era o pastor Bud. Esse não era apenas um dos temas de suas pregações, mas era seu estilo de vida. Ele nos mandava começar a rir, fazendo ha, ha, ha. Nunca me esquecerei dessas coisas. Espero que os princípios contidos neste livro ajudem os leitores a serem mais fortes espiritualmente. Como ele mesmo costumava nos dizer, se quiser ser fraquinho, dê lugar à tristeza, mas se quiser ser forte, tenha uma vida de alegria. Por Silvia Lima, integrante do Conselho Diretivo do Ministério Verbo da Vida. Capítulo 1. Fruto do Espírito. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais sobre a lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Gálatas, capítulo 5, versículo 16 a 18 e de 24 a 25, grifo nosso. Paulo falou de 3 coisas que todo cristão deve fazer: viver no Espírito, andar no Espírito e ser guiado pelo Espírito. Isso é o que a palavra de Deus nos manda fazer. Agora, porém, quero falar apenas sobre o andar no Espírito. Se você já nasceu de novo e entregou sua vida a Jesus, você não está mais morto espiritualmente. Portanto, se você vive no Espírito, ande de acordo com essa vida que recebeu. Por que devemos andar no Espírito? Muitos não sabem o que é isso, mas andar no Espírito não é ter a unção tão forte sobre você a ponto de sair do corpo ou ficar flutuando. Andar no Espírito é andar de acordo com a unção que habita dentro de você e que lhe capacita a viver como Deus quer. Andar no Espírito é obedecer ao que a Bíblia ensina, é ser guiado pelo seu coração, fazendo tudo o que sua consciência lhe diz para fazer. É viver em comunhão com Deus, tendo um relacionamento com o Pai. Em João capítulo 4, versículos 23 e 24, Jesus conversa com uma mulher samaritana e lhe diz que Deus é Espírito. Ele não é alma e não é um corpo físico. Só adoramos ou temos relacionamento com Deus em Espírito. Jesus disse: é necessário que os verdadeiros adoradores o adorem em Espírito. Está em João capítulo 4, versículo 24. Jesus estava falando sobre a nova aliança que ele veio estabelecer. Quando nascemos de novo, recebemos um novo coração, um espírito recriado, e podemos adorar a Deus inspirados pelo nosso espírito. A maioria das pessoas pensa que adorar é somente cantar na igreja. Irmão, devemos adorar ao Senhor diariamente com a nossa vida. No Antigo Testamento, ele adorava ao Senhor com sacrifícios de animais puros. Davi também falou sobre ações de graças. No Novo Testamento, a Epístola aos Hebreus nos mostra que o nosso sacrifício é um sacrifício de louvor, que é o fruto dos nossos lábios, confessando o nome de Jesus. Está em Hebreus 13, 15. Leia Romanos 12, 1. Esse versículo fala sobre o que devemos apresentar como sacrifício hoje, na nova aliança. Ele começa com as palavras: rogo-vos, pois, irmãos. Quando o apóstolo usa o termo irmão, está falando com a igreja, comigo e com você. Temos de apresentar nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Essa é a nossa adoração, nossa prestação de culto a Deus. Como você pode fazer isso? Não deixando seu corpo fazer qualquer coisa, colocando-o em sujeição ao seu espírito, não andando na concupiscência da carne, mas segundo o Espírito. Paulo também diz: apresente seu corpo santo ao Senhor. E ainda em outra passagem: quero que todos orem levantando mãos santas em todo lugar. Ver 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 8. Aleluia!
Será que o povo de Deus tem de trocar as mãos que usou durante toda a semana, colocar mãos novas e ir para a igreja no domingo? Não, irmão. Paulo fala de um estilo de vida. Suas mãos são as mesmas todos os dias e devem ser santas todos os dias. Viver em santidade é adorar a Deus. Adoração é um estilo de vida. Você não irá se tornar santo quando chegar ao céu. Você é santo hoje, porque foi recriado em justiça e santidade. Por isso, seja santo como seu Pai é santo. Irmão, seu corpo é um instrumento para o seu homem interior. Seu corpo precisa estar submetido ao seu espírito, que é inspirado pelo Espírito de Deus, que habita dentro de você 24 horas por dia. Você se lembra de quando Moisés viu a sarça ardendo, queimando? Ele disse: "Vou lá para saber o que é isso." E Deus lhe disse: "Retira as suas sandálias, porque a terra é santa." Irmão, onde Deus está, é santo. Se Deus está em você, você é santo. Se não conhecer essa verdade, você nunca andará como Deus quer. E como Deus quer que você ande? Não segundo os desejos carnais, praticando as obras da carne, mas segundo o seu espírito recriado, produzindo o fruto do Espírito. Produzir fruto é adorar o Senhor em espírito e em verdade. Jesus orou ao Pai sobre nós: "Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade." João 17:17. Andar à luz da palavra de Deus é viver em santidade. Se você andar no Espírito, não vai andar na carne. Como vimos, o apóstolo Paulo disse aos Gálatas: "Andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne." Jamais. Quer dizer exatamente o que está falando, irmão. Não precisa interpretar nada aqui, somente aceitar como está escrito. Parábolas precisam de interpretação, mas esse versículo não. Ele quer dizer exatamente o que diz. Ou você satisfaz o seu espírito, ou satisfaz a sua carne. Nós podemos fazer tudo o que Deus diz na Bíblia que podemos fazer. Ele nunca exigirá de nós algo que é impossível. Ora, as obras da carne são conhecidas e são: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dimensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Gálatas, capítulo 5, versículos de 19 a 23. O fruto vem do nosso interior. Em João 15:5, Jesus disse que o ramo está ligado à videira. O fruto é produzido nos ramos. Alguns já me disseram: a jabuticaba é produzida no tronco. Mas Jesus estava falando de uvas, e as uvas são produzidas nos ramos. Nós somos os ramos, não é Jesus quem vai produzir, somos nós. Precisamos nos desligar do físico e estar mais conscientes do espírito, irmão. Devemos andar no espírito, ou seja, conscientes das coisas espirituais. Tudo que vem da carne, que é natural, não é espiritual. O Espírito Santo não está dentro de você só para pegar carona. Ele veio para ajudá-lo a viver como Deus quer. O Espírito Santo sempre vai inspirar o seu espírito a fazer o certo, mas é você quem frutifica. A videira concede a seiva para os ramos, mas são os ramos que dão frutos. Jesus disse: "Dê frutos." O que é fruto? Fruto é algo visível. Eu me lembro de que uma vez fiquei pensando: todo mundo fala que temos de dar fruto. Mas o que é fruto? Fiquei refletindo sobre isso. Por exemplo, a banana e a maçã são frutos. Por quê? Porque podem ser vistas. Até que fui ler no dicionário Vine o significado da palavra traduzida por fruto na Bíblia. Mesmo não sendo um doutor nem um erudito, eu pude entender bem um dos significados da palavra. Uma das definições do dicionário era: fruto
é a evidência física ou visível, a prova de um poder invisível operando por dentro. Quando dizemos produzir fruto, na verdade, estamos dizendo há um poder invisível dentro de mim que me capacita a produzir algo que todo mundo poderá ver através da minha vida. Aleluia! Seu espírito está carregado do poder de Deus, invisível, e esse poder se torna visível através dos frutos do espírito. O fruto é para outros verem e para deles participarem. Você já viu uma bananeira comendo uma banana? A banana não serve para a árvore, o que prova que a bananeira é realmente uma bananeira. Os frutos. É quando vemos que as bananas estão lá. Alguns dizem, estou cheio de frutos. A pergunta é, quais deles estão visíveis? Jesus disse que seríamos conhecidos como seus discípulos pelo fruto, pelo amor que demonstramos. Ver João capítulo 13, versículos 34 e 35. Assim como a árvore é conhecida pelos seus frutos, nós também o seremos. Jesus será visto em nossa vida através dos frutos que daremos. O apóstolo Paulo disse, fui crucificado com Cristo, mas agora Cristo está vivendo em mim. Ver Gálatas 2, 19 e 20. Como? Pelos frutos manifestados em sua vida. Em outras palavras, simplesmente porque você diz ser um cristão não quer dizer que realmente é. A palavra de Deus é a semente que, juntamente com o Espírito Santo, irá gerar vida e poder. Ele vivifica a palavra e produz frutos, mudanças visíveis em nossa vida. Apenas saber que você precisa dar fruto não é suficiente. É preciso praticar a palavra, irmão. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. João 15, 2 e 3. Ser espiritual é dar frutos, andar em amor. Muitos já me disseram, pastor, estou sendo usado nos dons do Espírito poderosamente. E eu digo, que bom, você já alcançou o nível daquele jumento que Deus usou no Antigo Testamento. Mas Deus não usou aquele jumento para manifestar o seu amor. Nem todos são chamados para serem usados em todos os dons, mas todos são ordenados a produzirem frutos. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós, outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. João 15, 16. A alegria é fruto do Espírito. Uma das coisas que devemos frutificar é a alegria. Ela deve ser visível na minha vida e na sua também. Andar alegre é agradar a Deus e também é um modo de adorá-lo. Muitas pessoas pensam que dançar para Deus enquanto se louva é sempre um ato de adoração. Não, irmão. Se você dança inspirado pelo Espírito, pela alegria que vem de dentro, isso é adoração. Mas dançar somente por causa do ritmo da música é apenas fazer exercício físico. Aprenda a dançar no Espírito, movido por uma inspiração que vem de dentro de você. A dança é uma manifestação de alegria. Dançar, correr, gritar, pular, todas essas coisas podem ser manifestadas da alegria sobrenatural, do poder que está operando em seu interior. Você se sente tão convicto do que está em seu interior que começa a vibrar e expressar isso. Mas a forma mais simples de manifestar a alegria é rir. É verdade, irmão, que você pode rir de alguma piada ou de algo engraçado, mas isso não quer dizer exatamente que você esteja produzindo o fruto da alegria. Você está apenas rindo naturalmente. Mas quando tem um sorriso nos lábios, independentemente do que está acontecendo no natural, então você está andando na verdadeira alegria. O fruto do Espírito, a alegria que vem do Senhor, é sobrenatural. Todo o fruto do Espírito é sobrenatural. Não são as pessoas ou as circunstâncias que determinam essa alegria, mas somos nós, ao ativarmos pela fé o poder que está no nosso espírito. A verdadeira alegria está dentro de você. Creia nisso e se mova, vivendo sempre uma vida com alegria. O coração alegre aformoseia o rosto, mas com a tristeza o espírito se abate. Provérbios 15, 13.
Há um cântico norte-americano muito popular no sul dos Estados Unidos que diz assim: se você é feliz, fale isso com seu rosto. Eu gosto disso, irmão. Seu rosto tem de mostrar a sua felicidade, a alegria que está operando dentro de você. Se você está sempre bicudo, com raiva, com cara feia ou triste, não está operando no fruto do Espírito. Rir vai deixar você mais bonito, mais formoso. Aleluia! Deus é amor, Deus é alegria também. A religiosidade pode nos levar a pensar que Deus está sempre nos olhando com cara feia, com dureza em seu semblante, mas não é assim. Deus não está com raiva, não está preocupado nem ansioso. Ele está rindo. Ver Salmos 2, versículo 4. Deus é alegre, irmão. É a alegria de Deus. Está dentro de nós, porque Ele está dentro de nós pelo seu Espírito. Vejamos mais alguns versículos. O Senhor tenho sempre a minha presença. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetualmente. Salmo 16, 8 a 11, grifo nosso. Na presença de Deus há plenitude de alegria, ou seja, existe alegria completa. Deus é cheio de alegria e Ele habita dentro de você, portanto, há alegria no seu interior 24 horas por dia. Precisamos ter mais consciência disso. Eu fico cheio da consciência da presença de Deus simplesmente pensando nele e meditando na sua palavra. E fazer isso me deixa alegre. Você não precisa fazer algo especial para desfrutar a presença do Senhor. Apenas fique na sua presença, viva na sua presença, permaneça nessa presença. Deus está conosco todos os dias, Ele nos prometeu isso. Lembro-me de quando era ainda um novo convertido e estava com alguns problemas. Eu me sentia sozinho naquela situação e ficava muito triste. Um dia, porém, o Senhor falou comigo: quando você vai começar a crer na minha palavra? Respondi: como assim, Senhor? Ele disse: na minha palavra, eu disse que nunca o deixaria só. Eu estou com você até a consumação dos séculos. Aleluia! Essa revelação me encheu de alegria. Percebo que muitas vezes nós nos tornamos pessoas religiosas, porém, precisamos entender que estamos na presença de Deus 24 horas por dia. Aprenda a viver na presença dele, aprenda a andar na sua presença e sua vida irá melhorar completamente. Você será muito mais alegre. Espiritualmente, já estamos assentados à destra do Pai com Jesus. Ver Efésios 1, 22, 6. Na dimensão do Espírito, nunca estamos fora da presença dele. Todos os dias eu aprendo algo novo sobre como viver na presença do Senhor. Tenho desenvolvido um relacionamento constante com ele. Aprenda a se alegrar na presença de Deus. Algumas pessoas só choram quando estão na presença dele, mas outras riem até cair no chão. Eu choro também, às vezes, constrangido pelo amor que ele tem por mim. Mas gosto mais de rir, alegrando-me pelo que ele tem feito e vai fazer por suas promessas para mim. Às vezes também fico rindo com Deus sobre as mentiras do diabo. É bom rir da cara do diabo. Deus está zombando dele. Ver Salmos 2, 4. Então, devemos fazer isso também. Mas há pessoas que gostam de ficar tristes. Elas gostam da tristeza. São pessoas religiosas que dizem que o crente normal é assim, sério. Então, meu irmão, eu não sou crente normal, porque eu não vou andar triste, eu vou andar alegre, sorrindo. Eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Você já viu alguém vencer e ficar triste? Vejo pessoas no culto de celebração da Santa Ceia que parecem estar em um velório. Jesus morreu, mas ele já ressuscitou, irmão. Temos de celebrar o que ele fez. Jesus venceu e está vivo, então vamos nos alegrar. Todos os dias do aflito são maus, mas a alegria do coração é banquete contínuo. Provérbios 15, 15. De quais dias esse versículo fala? De todos os dias. Você e eu temos um banquete todos os dias.
quando a igreja vai acordar e começar a andar no fruto do Espírito. Tristeza não é fruto do Espírito, alegria sim. Existem crentes que ligam para alguém, às vezes até para o pastor, cheios de tristeza, querendo alimentar esse sentimento. Eu não vou alimentar seus sentimentos, eu vou alimentar sua fé. Se você ligar para mim dizendo, pastor, ore por mim, estou tão triste hoje, minha resposta será, vá ler a Bíblia e comece a rir com o que Deus diz a seu respeito. Há muitos anos, quando eu era uma pessoa muito religiosa, era um campeão em tristeza e em fazer cara feia. Mas Jesus me ensinou a vencer a tristeza e a andar como vencedor. Quando um sentimento de tristeza envolver você com pensamentos e sentimentos que o colocam para baixo, levante-se pela fé, declarando a palavra e rindo, e não deixe sua alegria ir embora. Ria, irmão. Comece pela fé, comece fazendo ha, ha, ha. Há um poder sobrenatural dentro de você, mas você precisa colocá-lo em ação. Coloque a alegria para fora e diga ha, ha, ha. Capítulo 2. Nossa força. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Neemias, capítulo 8, versículo 10. A alegria do Senhor é a minha força. Você deve dizer isso todos os dias e muitas vezes ao dia, até se tornar plenamente convicto dessa verdade. Essa força já está dentro de você, portanto, manifeste esse fruto e comprove que a alegria verdadeiramente nos fortalece. Outra verdade importante é aprender que o fruto do Espírito continua operando dentro de você, mesmo quando as coisas não estão muito boas. Essa é a hora de produzir o fruto. Nós podemos amar as pessoas que não são muito amáveis. O amor não guarda rancor quando é injustiçado, nem fica se lembrando disso. O amor nunca desiste e aguenta firme em todas as circunstâncias. Paulo sabia como o fruto operava. Ele foi apedrejado muitas vezes e sofreu intensa perseguição. Pessoas falavam mal dele e mentiam sobre ele. Paulo também enfrentou momentos de escassez e perdeu pessoas amadas. Mas sabe o que ele escreveu quando estava preso? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Filipenses, capítulo 4, versículo 4. Nossa força é a alegria do Senhor. Quando manifestar essa alegria, você não vai ficar reclamando o tempo todo. Não vai ficar com raiva de ninguém, não vai ficar triste nem preocupado. Paulo não disse, entristeçai-vos sempre. Ele disse, alegrai-vos. Onde você viu na Bíblia que os filhos de Deus devem andar tristes porque isso é um sinal de humildade ou porque enfrentam muitas tribulações? Em lugar nenhum. Então ande alegre, porque você está sempre em vitória, independentemente de quais sejam as circunstâncias. Paulo falou sobre uma tristeza segundo Deus que produz arrependimento. Quando você erra e fica triste porque errou, isso é sinal de que está arrependido. E a partir do momento que você confessa seu pecado e recebe o perdão de Deus pela fé, você já pode se alegrar. O apóstolo também falou sobre chorar com os que choram. Vê Romanos 12:15. Mas ele não quis dizer para ficarmos dias, meses e anos chorando. Ele falava de ter compaixão de alguém e se colocar no lugar daquela pessoa. Mas depois você deve encorajá-la a se alegrar, porque isso vai fortalecê-la. No mesmo versículo, ele também diz que devemos nos alegrar com os que se alegram. Demonstre alegria pelas vitórias do seu irmão. Não fique com inveja ou triste porque não foi com você. Isso é uma atitude carnal. A alegria é espiritual. Ela é a sua força. Se perder a alegria, você ficará fraco. Se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Provérbios 24:10. O que você faz quando a angústia chega? Você fica fraco ou forte? Quando o sofrimento vem, como você age? Quando surgem problemas, como se comporta? Sua alegria vai embora? Irmão, eu aprendi a não deixar nada roubar minha alegria. O diabo não pode roubar minha alegria se eu não quiser, porque não foi ele quem a deu. Não deixe de desfrutar a alegria do Senhor por nada, nem ninguém.
Também não queira roubar a alegria de ninguém. Esposa, não roube a alegria do seu marido. Marido, não roube a alegria de sua esposa. Cuidado com o que você fala para as pessoas. Seja um transmissor de alegria por onde você for. Não aceite tristeza em sua vida. Ela pode vir ao seu coração por alguma razão, mas não deve permanecer. Diga, não, eu não vou ficar triste. Vou me regozijar no Senhor. Isso vai fortalecê-lo. Quando eu prego esse tipo de mensagem, talvez algumas pessoas pensem, esse americano não tem sentimentos. Eu tenho sentimentos, mas eu também tenho fé. Se eu quiser, fé domina os meus sentimentos, irmão. E você também pode dominar os seus. Eu já gostei muito de ficar triste. A carne gosta de sentir tristeza, é uma festa para ela. As pessoas podem dizer, mas Jesus chorou quando soube da morte de Lázaro. É verdade, irmão. Ele chorou, sim, mas depois parou de chorar. Ele não ficou semanas, meses ou anos chorando. Se alguém que é amado por você morre, é claro que você fica triste na hora. Não tem problema, pode chorar de saudade, mas não deixe a tristeza dominá-lo e tomar conta de você. A tristeza vai lhe deixar fraco. Irmão, faça um esforço para manifestar a alegria que está no seu interior e ela vai fortalecê-lo. A tristeza vem, mas não deve ficar em nossa vida. Eu aprendi isso há muito tempo. Deixar-se ficar triste, dominado pela tristeza, é negar o poder de Deus que opera dentro de você. Quando um cristão morre, ele vai para o céu. Paulo disse que é incomparavelmente melhor estar lá do que aqui. Ele está melhor do que você. Se você continua muito tempo triste, pode ser egoísmo da sua parte. Você precisa se alegrar, porque aquela pessoa foi para o céu. A alegria irá fortalecê-lo. A saudade vai ficar, mas a tristeza não pode ficar. Decida ter lembranças boas daquela pessoa que lhe tragam alegria pela vida que ela viveu. Eu me lembro de quando minha mãe morreu. Ela já tinha uma idade avançada e estava internada com um tumor no cérebro. Os médicos disseram que ela estava morrendo. Eu estava nos Estados Unidos e falei com meus irmãos. Nossa mãe foi a melhor mãe que já existiu e não gosto de vê-la assim sofrendo. Se ela quiser ir para o céu, vamos liberá-la. Eles concordaram comigo. Ela estava sofrendo muito. Eu entrei no lugar onde ela estava e sabia que ela podia me ouvir. Por isso disse, mãe, você nos tratou sempre excepcionalmente bem. Mas se você está cansada e com muitas dores e quiser partir para estar com Deus, vai ser melhor lá do que aqui sofrendo. Nós a amamos. Dias depois, precisei voltar para o Brasil. Ela morreu no dia em que eu viajei. Eu estava no avião e não pude ficar para o enterro dela. Mas e daí? Ela não estava mais lá. Era só o corpo. Ela já estava com Deus. Eu não gosto de saber que alguém que eu amo morreu. Fiquei triste quando soube da morte da minha mãe, mesmo tendo dito aquilo para liberá-la. Eu chorei, mas chorei pouco tempo. Não deixei a tristeza me dominar e logo voltei para a posição de vitória e de alegria. Eu não tinha vontade de rir, mas decidi rir e isso me fortaleceu. Ha, ha, ha. Comecei assim. Ha, ha, ha. E depois de um tempo fiquei alegre e me senti em paz. Muitas vezes a carne vai querer ficar chorando sem parar, mas seja um guardião da alegria. Não permita que isso aconteça. Alegria e paz. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Romanos 14, 17. Se você tem o Espírito Santo dentro de você, então você tem alegria. Por mais de 30 anos tenho ensinado aos brasileiros sobre como ter uma vida de paz e alegria. A paz e a alegria são como irmãs gêmeas. Se você desfrutar de uma, vai desfrutar da outra porque elas andam juntas. Eu também prego mensagens sobre fé e outros temas que Deus me ordena pregar, mas não vou deixar de pregar sobre paz e alegria até que Ele me mande parar. Mas para isso é preciso que vocês comecem a praticar. É como uma história que ouvi certa vez. Um novo pastor assumiu uma igreja e no primeiro domingo pregou uma mensagem maravilhosa. Todos ficaram admirados. Oh, que mensagem excelente! Nas 10 semanas seguintes, o pastor praticamente repetiu a mesma mensagem, mudando pouca coisa.
Os diáconos se reuniram e foram falar com ele. Estavam aborrecidos e disseram: Pastor, desde que chegou aqui o Senhor prega sobre a mesma coisa. Quando vai ter uma nova mensagem? Ele respondeu: Quando vocês começarem a praticar a mensagem que estou pregando há 10 semanas, então eu poderei mudá-la. Quantos já me ouviram falar sobre paz e alegria? Mais de 10 vezes e ainda vivem tão cheios de preocupação. Eu não vou parar. A vontade de Deus é que você viva alegre e em paz. Creia nisso a ponto de colocar essa verdade em prática. Aprenda também a viver em paz com as pessoas e você terá alegria por estar com elas. Provérbios, capítulo 15, versículo 23, diz que dar resposta apropriada é motivo de alegria. Responder às pessoas com grosseria ou de maneira inapropriada não irá produzir alegria. Nosso Deus não é de confusão, mas de paz. Vê 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 33. Onde há paz, há alegria. Onde há alegria, há paz. Se você deixar o diabo roubar sua alegria, você vai perder sua vitória. Ele quer tirar sua paz para roubar sua alegria. Quando você anda segundo o Espírito e não segundo a carne, agradando ao Senhor com seus caminhos, até seus inimigos terão paz com você. Aprendi a ficar tranquilo e alegre, mesmo que todos ao meu redor estejam tristes e nervosos. Você pode me irritar, mas não vai durar mais do que 5 minutos. Às vezes, alguns crentes me irritam com a incredulidade deles, mas não dura muito tempo. Logo fico tranquilo novamente. Posso ficar irritado no trânsito também. Alguns motoqueiros me deixam irritado, mas não vou permanecer com essa ira. Se isso acontecer, vou acabar perdendo minha paz e minha alegria. A decisão é minha, e na sua vida, a decisão é sua. Não adianta pedir para que eu imponha as mãos sobre você. Certa vez uma pessoa pediu: Pastor, impõe as mãos sobre mim e transmita essa paz que você tem. Não é assim que funciona. Essa paz já está no seu interior. Você só precisa deixar de ser carnal e obedecer à palavra. Como você tem reagido em sua casa? Não importa o que seu marido fale sobre você, não o deixe roubar sua alegria. Não brigue, ame. Não deixe a paz ir embora da sua casa. Se sua mulher é como aquelas que a Bíblia chama de rixosa, quando ela começar a reclamar como se fosse uma goteira que não para de pingar depois da chuva, não deixe sua paz ir embora. Permaneça em paz, depois dê risada da cara do diabo e diga a ele, no nome de Jesus, que ele não tem vez no seu casamento nem na sua casa. Ele não pode roubar sua alegria porque não foi ele quem a deu para você. Paulo disse que deveríamos nos alegrar sempre no Senhor. Ele disse sempre, irmão. Quando as coisas estiverem a seu favor ou não, sempre é possível se alegrar. Sempre significa também em qualquer lugar. Em casa, no trabalho, no trânsito, na igreja, etc. Lembre-se de que Paulo escreveu isso quando estava na prisão. Ele também disse: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Filipenses capítulo 4, versículo 11, grifo nosso. Vivendo sem preocupação. Vamos ver o que mais o apóstolo Paulo disse aos filipenses nesse contexto da alegria. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Aprendi há quase 30 anos a não ficar preocupado. As pessoas dizem: mas você conseguiu porque é pastor. Não foi por isso, irmão. Eu conheço muitos pastores que ainda ficam preocupados. E isso é uma vergonha, porque eles devem ser exemplos na fé. Eu não fico preocupado porque eu sou crente. Eu creio na palavra de Deus e no cuidado dele com a minha vida. Ele é o meu pai, irmão. Jesus disse que você demonstra que está preocupado pelo seu modo de falar. O que eu vou vestir? O que vou comer? Como vou pagar essa conta? O que será do meu futuro? Mas ele pergunta: por que estáis ansiosos? Lucas 12, 26. Isso me diz que não devemos ficar assim. E Jesus também ensinou: buscai, pois, em primeiro lugar,
o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:33. Busque a paz e a alegria no Espírito Santo e não fique ansioso. As pessoas ficam preocupadas porque pensam e andam segundo a carne, e não segundo o Espírito. Preocupação não é fruto do Espírito. Paz e alegria, sim. A primeira coisa que devemos fazer diante de um problema ou necessidade é entregar a situação a Deus. Creio que quando Deus me ensinou esse princípio, ninguém tinha tantos problemas quanto eu. Enfrentava problemas em minha família, em minhas finanças. As preocupações estavam diante de mim constantemente, mas o Senhor me ensinou a sair do estado de ansiedade. Ele não me disse para ligar para o pastor e pedir oração. Ele não me disse para fazer propaganda dos meus problemas para as pessoas. Vamos ler mais alguns versículos. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé. 1 Pedro, capítulo 5, versículo do 6 ao 9. Assim, eu sabia que tinha de entregar meus problemas para Deus. Se eu não tinha meios de resolvê-lo, por que deveria ficar com eles? Então eu orei: Pai, eu estou com esse, com aquele e com esse outro problema, e não tenho como resolver nenhum deles. Eu estou lhe entregando cada um deles agora e dou graças porque o Senhor tem cuidado de mim e irá cuidar deles também. Eu dei tudo a Deus, irmão. Pouco tempo depois, os pensamentos vieram. E aqueles seus problemas, o que você vai fazer? Eu respondi: Quais problemas? Eu não tenho mais esses problemas, dei todos eles para Deus. Depois de mais algum tempo, novamente, o diabo veio com pensamentos em minha mente, querendo me trazer preocupação. Quando isso acontece, temos de resistir firmes na fé. Eu disse: Diabo, eu já disse que entreguei esses problemas para Deus. Vá falar com ele sobre esses problemas, porque são dele agora. Eu acabei de dar todos para Deus resolver, e ele já está resolvendo. Sabe, irmão, ele não vai fazer isso porque o diabo é covarde e tem medo de Deus. No dia seguinte, o diabo voltou com pensamentos deste tipo. O que você vai fazer? Eu declarei: sobre o quê? Quais problemas? Para falar com Deus. Ele insistiu mais algumas vezes e eu permaneci firme até que comecei a rir. Diabo, você é mentiroso. Eu não tenho mais esses problemas. Deus está com eles agora. Durante 3 dias eu resisti a Satanás desse modo, com a palavra de Deus, da mesma maneira que Jesus fez. Está escrito. No 3º dia, uma paz e uma alegria sobrenaturais tomaram conta de mim. Quando ele veio com pensamentos de dúvida de novo, eu comecei a rir. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Comecei a dar gargalhadas, rindo dele porque ele é derrotado e mentiroso. Fiquei cheio de paz e de alegria porque Deus estava cuidando de mim. E ele cuidou, irmão. Ele abriu portas e falou com pessoas e os problemas foram resolvidos de maneira como eu nem imaginava. De repente, todos estavam resolvidos. Aleluia! Naquele dia eu aprendi que, se quiser, posso não ficar preocupado. Posso lançar a preocupação sobre o Senhor, confiar nele, e ele fará mais do que eu peço e do que eu penso. Quando o diabo vem para roubar minha paz e minha alegria, eu dou risada da cara dele e ele foge. Ele é covarde e não suporta ver as pessoas cheias de alegria. Aprenda a rir das mentiras do diabo e você não ficará preocupado. Tem muito crente que conversa com o diabo. Não devemos conversar com ele. Ele virá nos atacar com pensamentos sobre problemas, necessidades e doenças. Mas não medite nessas coisas. Comece a rir e a glorificar ao seu Pai, que é maior do que todas essas coisas. Declare a palavra, declare a vitória, resista, e o diabo não vai aguentar. Dê risadas da cara dele. Ha, ha, ha. Aleluia! Quando eu começo a rir, só dá tempo de ver o rabo do diabo correndo para longe. Ele nem olha para trás. Ele não suporta um crente alegre. Mas, pastor, estou com muitos problemas. O que fazer?
Haja como se a palavra de Deus fosse a verdade, porque ela realmente é. E funciona se você crer. Ha, ha, ha. Fique na posição de vitória. Alegre-se sempre no Senhor. Ele pode todas as coisas e vai cuidar de você. Sei que algumas pessoas pensam que eu sou louco, mas eu vivo sem me preocupar porque desenvolvi um relacionamento com Deus. Ele está comigo quando estou dormindo e trabalha a meu favor. Ele está sempre comigo. Deus não volta para o céu e depois desce e fica mais um tempo aqui. Não, Ele habita em mim. Seus problemas não são maiores do que você. Maior é Deus que habita em você. Se Ele é maior do que tudo, você pode enfrentar e vencer todas as circunstâncias. Não fique pensando no tamanho do seu problema, porque assim você vai ficar triste e preocupado. Pense no tamanho de seu Deus e você ficará alegre. Todos os dias eu penso na bondade do Senhor e dou risadas louvando e adorando a Deus. Você precisa conhecer a história de Paulo e Silas em Atos 16. Era meia-noite e eles estavam presos. O que esses homens fizeram? Ficaram tristes e começaram a chorar porque seriam mortos em poucas horas? Não! Eles começaram a orar e a cantar louvores a Deus em alta voz. Só quem está alegre faz isso, irmão. Alguns pensam que podem orar e cantar, mas bem baixinho para ninguém ouvir. Há situações, porém, que você precisa cantar bem alto. É tanta alegria que você precisa colocar para fora e as pessoas precisam ouvir. O que aconteceu quando Paulo e Silas agiram assim? Um terremoto. Você sabia que Deus sabe como abalar os seus problemas? Então, se estiverem dificuldades, é hora de se alegrar e cantar louvores a Deus. Ele pode fazer algo para abalar os seus problemas e livrá-lo das cadeias que o oprimem. Deus quer ajudá-lo em seus problemas se você lhe der oportunidade. Os anjos estão prontos, esperando a sua fé para poder ter ordens de trabalhar a seu favor. Comece a declarar a palavra. Pense na bondade do Senhor e cante louvores a Ele com alegria. Então Ele se moverá a seu favor. Agindo Deus, quem impedirá? Ver Isaías 43:13. Só em saber que Jesus já me deu a vitória, tenho motivos para me regozijar todos os dias. Aprenda a se alegrar e tomar posse de sua vitória. Muitas vezes, durante o mover do Espírito, pessoas riem, dançam, correm e pulam. Mas e você? Vai ficar criticando? Experimente, irmão. Entre você também nas águas do Espírito. Eu gosto de rir quando estou cheio do Espírito. Faça isso e você vai gostar também. Capítulo 3. Bom remédio. O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Provérbios 17:22. O que um remédio faz? Ele cura. Então, o que podemos ver nesse versículo da Bíblia é que a alegria cura. Você crê na Bíblia, irmão? Não sou eu que estou dizendo, está escrito que a alegria é um bom remédio. Se é bom, quer dizer que funciona. Já vi alguns médicos nos Estados Unidos dizerem que a maioria das pessoas internadas em hospitais para loucos, pessoas que perderam o controle da mente, está ali porque viviam ansiosas e preocupadas ou extremamente tristes. Não sou médico, mas sei que a tristeza pode causar muitos danos à saúde. Leia o versículo novamente. Ele também diz que o abatimento faz secar os ossos. As pessoas não entendem por que sofrem de reumatismo, artrite e outras doenças semelhantes. É porque vivem cheias de ansiedade e preocupação. Ficam abatidas com facilidade porque não estão se alegrando no Senhor. Ao contrário, têm mais consciência do natural do que do sobrenatural. Vale a pena andar em fé. Para ter fé, você precisa ter conhecimento da palavra de Deus. E se conhecer o que Deus diz de você, ficará alegre e descansará nele. Você não viverá triste, com depressão, achando que não é nada e que não pode nada, nem viverá ansioso, porque quem anda na fé anda com alegria e paz. E quem andar assim viverá com saúde. A alegria é boa para a saúde. A ciência já comprovou isso. Uma vez assisti na TV a um homem falando que foi curado de uma doença terminal. Como? Assistindo a filmes de comédia. Ele recebeu o diagnóstico de que tinha poucos dias de vida.
Então disse consigo mesmo: se vou morrer rindo. Ele comprou todos os filmes de comédia que podia e ficou assistindo a todos eles. Ele passava quase que o dia todo, o dia inteiro rindo. O homem riu tanto que foi curado. O diabo gostaria que todos morressem de tristeza, enlouquecendo de preocupação. Ele gosta de vê-lo tão cheio de preocupação a ponto de você não pensar em Jesus nem um segundo sequer. Se ele conseguir deixá-lo triste ou preocupado, é o primeiro passo para trazer doenças para a sua mente ou para o seu corpo. Algumas pessoas dizem: lá vem a minha dor de cabeça de novo. Ei, essa dor não é sua, ela não lhe pertence. Jesus levou sobre si todas as dores e enfermidades. Não tome posse da dor, tome posse da cura. Diga, minha cura e não minha doença. Lembre-se de que a alegria do Senhor é a nossa força. O Espírito Santo me ensinou que sem alegria nós não temos força para resistir a Satanás. Se eu permitir que a tristeza me envolva, estarei no território dele. É na tristeza que o diabo opera. Quando você tiver um sintoma em seu corpo, não fique triste, não se deixe abater. Você precisa de força. E como ficará forte? Alegrando-se no Senhor. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Efésios 6, 10, 11. O que é a força do seu poder? A alegria é o poder do Espírito. Portanto, quem irá se fortalecer é você mesmo. Eu não posso fazer isso por você, somente por mim mesmo. O fruto da alegria sempre pode ser manifestado, mesmo quando tudo está contra você. Não é preciso sentir vontade de rir. Algumas pessoas pensam que precisam ficar arrepiadas. Não! Mesmo sem a carne ter vontade, você pode começar a rir pela fé. Comece em voz alta. Ha, ha, ha! O evangelista inglês Smith Wigglesworth dizia: se o espírito não se move, eu vou movê-lo pela fé. Se você quiser, pode entrar em um nível mais profundo de comunhão com Deus, pois Ele está disponível a todos nós. Tiago disse: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Está em capítulo 4, versículo 8 de Tiago. Somos nós que damos o primeiro passo. A iniciativa deve ser sua. Deus já fez a parte dele enviando Jesus. Precisamos rir diante das adversidades e aprender a confiar no nosso Pai, porque Ele cuida de nós. Ele sempre quer nos curar. Doenças e enfermidades não são a vontade de Deus. Jesus expressou a vontade do Pai, por isso andou por toda parte fazendo o bem e curando os oprimidos do diabo. Atos 10, 38. Quem oprime as pessoas? O diabo. Mas podemos resistir a ele pela fé e ele fugirá. A palavra de Deus diz que pelas pisaduras de Jesus nós fomos sarados. Isaías 53, 5. Fomos? O verbo está no passado, irmão. Significa que já foi feito. Só temos de receber pela fé. Você pode rir porque já foi curado. Mesmo que haja sintomas no seu corpo, você é curado. Deus tem cura para você. A alegria é um bom remédio. Não espere a cura vir do céu. Ela está dentro de você. Se você crer, do seu interior fluirão rios de águas vivas. João 7,38. A alegria vai fluir dentro de você. O bom remédio vai fluir do seu interior. Aprenda a se alegrar com as promessas do Senhor. Eu o desafio a pegar sua Bíblia todos os dias, declarar as promessas contidas nos versículos em voz alta e se alegrar com o que ela diz a seu respeito. Quando o diabo mostrar um quadro de derrota, convide-o a ler a Bíblia com você. Quando você começar, ele irá fugir porque não aguenta a verdade. Quando decidimos nos alegrar independentemente das circunstâncias ou do que estamos sentindo ou da verdade natural que o médico e os exames mostram, mas rir por causa da verdade sobrenatural que a palavra nos mostra, o diabo fugirá de nós como um gatinho foge de um cachorro grande. Mesmo diante da dor, você pode guardar e manifestar a alegria do seu coração.
Isso vai mantê-lo forte diante das circunstâncias. Se perder a alegria, será uma evidência de sua incredulidade. Mas se você se mantiver alegre, será uma comprovação da sua fé. Sua cura vai se manifestar. Eu já fui para o hospital algumas vezes por causa de exageros que cometi, principalmente com a comida, e isso abriu a porta para a doença chegar ao meu corpo. Mas eu sempre sou o paciente mais alegre. Não vou ficar triste, porque assim ficarei fraco e serei uma pessoa fácil para o diabo, uma presa fácil. A vontade de Deus é que eu ande em saúde. Essa é a vontade dele para você também. Se o diabo disser que você é doente, comece a rir da cara dele. Ele é mentiroso, um profissional em mentir, mas Deus é profissional em desfazer as obras dele. Jesus nos ensinou a orar para que a vontade do Pai fosse feita na terra como ela é no céu. No céu não há doença, não é verdade? Então, podemos viver sem doença na terra, pois Jesus conquistou esse direito para nós. Alegre-se pela fé e tome posse da sua cura. Eu já experimentei. Lembro-me de uma vez, quando ainda morava nos Estados Unidos, em que eu estava me preparando para ir à igreja em um domingo pela manhã. O tempo estava chuvoso, mas quando olhei pela janela vi pardais voando e pousando na grama. E eles começaram a comer todo o alimento que encontravam por ali. Dentro de mim, o Senhor disse: quero que você seja assim também. Eu tenho tudo de que você precisa, mas às vezes você precisa procurar. O passarinho não pode ficar só na árvore cantando. Se ele quiser comer, tem de ir atrás, em busca do alimento. Deus não vai trazer e colocar na sua boca enquanto você está na sua cama assistindo a novela. Não. A palavra diz: buscai e achareis. Mateus 7,7. Aleluia! Então não fique só esperando, faça alguma coisa. Agite a glória que já está dentro de você. Muitos ainda estão orando assim: ah, Senhor, manda a tua glória. Mas a glória já está dentro de você. Faça alguma coisa pela fé, e essa glória irá erguer a sua vida, e através de você irá erguer a vida de outras pessoas. Faça a sua parte pela fé. Sem fé é impossível agradar ao Senhor. Hebreus 11:6. Se eu pegar meu relógio e estender minha mão para você dizendo: é seu, o que você tem de fazer? Estender a sua mão e recebê-lo. Em Jesus, Deus já disse: a cura é sua, e é a nossa fé que nos faz receber. As pessoas oram: Jesus, cura-me, quando ele já as curou. Você deve orar: Jesus, obrigado porque eu sou curado, e louvá-lo com alegria porque ele já lhe deu a cura. Muitas pessoas não ficam tão empolgadas quando dizemos que elas precisam fazer algo. Eu tenho de fazer? Sim, irmão. Jesus já fez a parte dele. Agora nós é que temos de fazer a nossa, fazer alguma coisa. Precisamos crer e agir conforme a nossa fé. A alegria é resultado da fé. Fundamos um centro de treinamento bíblico Rema em Angola. Os africanos estão famintos por Deus, por isso é fácil pregar para esse povo. Já estive algumas vezes lá e vi como eles se alegram com a palavra. Você precisa vê-los no momento do louvor. Eles dançam, eles riem, recebem a palavra de Deus com alegria. Por isso a palavra tem dado resultado na vida de muitos angolanos. Temos de manifestar alegria quando recebermos uma revelação da palavra e tomar posse daquilo. A alegria irá firmá-lo naquela verdade, enquanto a fé ativa o poder da alegria que já opera dentro de você. Estou falando de algo que funciona comigo. A alegria é coisa boa, é um bom remédio. Eu já fui curado várias vezes apenas rindo. Posso me lembrar de algumas como se fosse hoje. Certa vez fui pregar na cidade de Aracaju, Sergipe, em um fim de semana. Muitas pessoas estavam contraindo dengue na cidade e eu fui pregar para os irmãos não terem medo. Quando voltei para Campina Grande, os sintomas da dengue começaram a aparecer no meu corpo. Você acredita nisso? Estávamos na igreja pela manhã em oração. Um dos irmãos, inspirado pelo Espírito, me disse: é a unção que despedaça o jugo. Eu respondi: amém. Ele repetiu mais 2 vezes até que eu entendi a mensagem.
Deus estava mandando eu me levantar em fé e vencer aquela circunstância. Eu comecei a rir. De repente, o Espírito Santo me pegou. Eu dei gargalhadas. Estava rindo como um bêbado no chão. Ri muito, porque o diabo queria me envergonhar, mas agora era eu quem iria envergonhá-lo. Os sintomas da dengue desapareceram. Você sabia que existe a unção da alegria? Em Hebreus 1:9, a Bíblia fala do óleo de alegria, mas o óleo ou a gordura é apenas um símbolo, uma figura que representa a unção do Espírito. Essa unção despedaça o jugo. Houve outras vezes em que eu fui curado ao rir. A primeira delas aconteceu em São Paulo. Na época eu estava com gota, que é um tipo de inflamação nas juntas, cuja sensação é como se uma faca serrasse os seus ossos toda vez que você se movimenta. Meus pés e minhas pernas estavam inchados e doíam muito. Lembro-me de que eu estava dirigindo com muita dor no calcanhar. Levei Jama ao shopping. Ela entrou e eu fiquei esperando dentro do carro no estacionamento. Percebi que minha alegria estava indo embora por causa daquela dor. Eu queria chorar de tanta dor. Então falei duramente com o diabo: Satanás, você quer roubar a minha alegria, mas não pode. Eu não vou deixar. Não foi você quem me deu a alegria, então você não pode roubá-la de mim. Senti uma força começando a surgir dentro de mim. Abri a boca e comecei. No natural eu queria chorar, mas continuei. O Espírito Santo pegou junto comigo e um riso incontrolável veio do meu interior. Não sei explicar muito bem, mas de repente lá estava eu dando gargalhadas dentro do carro. As pessoas passavam provavelmente imaginando que eu era um doido ou estava ouvindo algo muito engraçado. Mas eu estava rindo do diabo e me alegrando porque Jesus me fez mais do que vencedor. Eu só queria continuar rindo, nem lembrava mais da dor. Ela parou imediatamente, quando eu ainda estava dentro do carro. Quando o Jam voltou, eu não tinha mais dor nenhuma. Ela perguntou: como você está? Eu disse: estou bem, Deus me curou. No dia seguinte, meus pés já estavam normais. Acordei completamente restaurado. Em outra ocasião, eu estava com um cálculo no rim, mas fui curado novamente ao rir. Ter uma pedrinha dessas no seu rim não é motivo para rir. Quem já teve sabe do que eu estou falando. É uma pedrinha, mas parece uma melancia. É muito dolorido e você fica gemendo e chorando de dor. O único modo que encontrei para aliviar aquela dor foi ficar sentado no vaso sanitário, em uma posição com a coluna bem reta. A dor diminuiu, então fiquei ali, mas comecei a pensar: essa pedrinha não pode ficar no meu corpo. Ela está roubando a minha paz e a minha alegria. Então estava ali sentado. Comecei a dizer aleluia e a agradecer a Deus pela cura. Eu falava baixinho porque a dor era grande, mas finalmente disse ao diabo: você não me deu a alegria e não pode roubá-la de mim. De repente decidi me alegrar. Ainda baixinho fiz ha. E continuei repetindo. Você já sabe como terminou. Senti uma força vir de dentro de mim e só lembro que fiquei dando gargalhadas, rindo alto por uns 20 minutos, já nem pensando mais na dor. Não sei o que houve com essa pedrinha, mas sei que a dor sumiu e eu fui curado instantaneamente. Funciona, irmão. A alegria é um bom remédio. Como você o toma? Pela fé. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Salmo 126, 1, 3, grifo nosso. Deus tem feito grandes coisas por você? Leia a Bíblia e você saberá que sim. Jesus veio e restaurou a nossa sorte. Aleluia! Encha sua boca de riso, mantenha sempre a alegria em seus lábios, expresse-a com palavras e viva alegre em todo o tempo, porque Deus o ama e fez grandes coisas em sua vida. Receba a salvação. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo.
visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10. Para receber Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, repita a oração a seguir. Você se tornará uma nova criatura, seus pecados serão perdoados e Deus passará a habitar no seu interior por intermédio do Espírito Santo, tornando-se seu Pai. Deus, eu creio que o Senhor amou o mundo de tal maneira a ponto de entregar Jesus Cristo para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu decido hoje receber a salvação. Quero que Jesus seja o dono da minha vida, pois ele morreu em meu lugar, naquela cruz, e ressuscitou ao terceiro dia para me dar a redenção dos pecados e me conceder o poder de me tornar filho de Deus. Eu viverei para te servir e fazer a tua vontade neste mundo. Obrigado, porque o Senhor agora habita em mim e eu nunca estarei só.